E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Christian e hoje eu vou fazer uma análise detalhada sobre o GGLC11. E por que eu resolvi trazer isso? Porque é um dos fundos que eu possuo na minha carteira e é sempre importante a gente estar aprendendo mais sobre eles. Para aqueles que são iniciantes e não sabem como chegar até um relatório mensal de um fundo, é muito simples. Você vai digitar o nome do fundo e RI no Google. Se você quiser digitar relatório gerencial, também pode, mas digitando assim GGLC RI, vai aparecer o primeiro site aqui da empresa. Esse site ele é bem legal, tem alguns sites que são mais difíceis de encontrar. Você vai vir aqui em documentos e aí você vai procurar por relatório de gestão novembro de 2024, que é o último relatório mensal do fundo. Nos próximos dias, eles normalmente publicam o relatório no dia 19, ainda não saiu o relatório de dezembro. É sempre vai ficando um mês atrasado. A gente está em janeiro, no mês de janeiro vai sair o de dezembro. No mês de fevereiro vai sair o de janeiro, tá bom? E aí você vai clicar aqui para baixar, para fazer o download desse relatório gerencial. Eu vou tentar trazer aqui para vocês aquilo que eu analiso quando eu vou comprar um fundo. Você vai precisar entender quais são os inquilinos, como que esses inquilinos estão, a alavancagem do fundo, entre outras coisas. Atualmente o fundo possui 29 ativos imobiliários. São mais de 580 mil metros quadrados de área bruta locável. Conta com 189 mil cotistas e um valor de mercado de 1,2 bilhão de reais. Muita gente critica a taxa de administração e gestão dos fundos imobiliários. Só que você precisa ter em mente o seguinte: quanto que esse fundo está gerando de retorno para você? Não importa se o fundo tem uma taxa de administração de 5%, mas ele está retornando para você 12% de dividend yield. Afinal de contas, o que você vai levar em consideração é o dividend yield que você está ganhando do fundo. Você não vai comprar um fundo que tem uma taxa de 0,1% ao ano se esse fundo está pagando 5% de dividend yield. Então, normalmente você vai olhar não apenas para o dividendo, mas veja o retorno que esse fundo está produzindo. Às vezes esse fundo está com uma taxa mais alta, porque ele também consegue entregar um retorno maior. Então, uma coisa que fica equivalente a outra. A equipe das Agros, ela tem feito comentários, vídeos, né, de comentários da gestão todos os meses, que é bem legal e onde eles têm uma conversa bem bacana com os cotistas. Uma informação que vocês precisam saber é que para o próximo semestre já foi lançado um guidance diferente. Atualmente o fundo vinha pagando 10 centavinhos por cota e eles baixaram para 0,095 por cota, representando um yield de 11,30%. Inclusive, já nesse mês de dezembro, eles não pagaram 10, tá? Aqui, o investidor 10, ele tá arredondando o número. Se fosse 10 centavos, eu teria que ter ganho R$ 90, tá bom? Então, a tendência é que nos próximos meses, o fundo pague 0,095 ao mês. Aqui tem algo muito importante que você precisa analisar em todos os fundos que você possui em carteira, que é a demonstração dos resultados efetivamente recebida pelo fundo no período. Então, eles vão sempre colocar um panorama dos últimos meses e do mês anterior. Em novembro, por exemplo, o fundo atingiu o patamar de receitas de R$ 12.607.231. Destes 12 milhões de receitas, 11.685 vieram de locação dos seus ativos, dos seus galpões logísticos e industriais. 247 mil veio da receita de renda fixa. O GGRC ele também possui algumas cotas de FIIs, que é essa aqui, ó, que entra na receita de renda variável. E eles colocam aqui embaixo no relatório que este valor de 674 mil, ele representa os rendimentos das cotas dos fundos imobiliários que ele possui em carteira. No mês de novembro, tivemos despesas no valor de 2.564.000. Sendo destes, a taxa de administração foi 1,2 milhões e 1,2 milhões em despesas financeiras. Também tivemos impostos, 52 mil, e outras despesas no valor de 73 mil reais. Essas despesas financeiras podem ser despesas em reformas, algumas coisas desse tipo assim. Pagamento de impostos também. Dessa forma, o saldo que restou antes da distribuição foi 10 milhões e 42 mil
Neste mês de novembro, o fundo ele tirou do caixa 537 mil para fechar o patamar de distribuição de 10.580.000. Se vocês analisarem meses anteriores, por exemplo, no mês de outubro, o fundo retirou 1,2 milhões do caixa. Já no mês de setembro, o fundo ele conseguiu guardar 1,2 milhões. Ele distribuiu 10.580 e guardou 1.224. Sendo que no mês seguinte ele praticamente gastou essa reserva que ele tinha feito. Então, em alguns meses o fundo vai conseguir ter uma sobra, tudo aquilo que ele conseguiu arrecadar. E aqui vocês podem ver por que no mês de setembro o fundo conseguiu guardar 1,2 milhões. Porque ele possivelmente realizou vendas de alguns ativos, de alguns fundos que ele possui em carteira. E aí ele fez uma receita de renda variável maior do que nos meses seguintes. Aqui a gente tem um panorama de todos os inquilinos do fundo. E isso é algo muito importante que vocês precisam analisar. Vejam só. 7,78% está em Aetra, 13,31% em Ambev, 3,85% no Moinho, 3,53% Hering, 1,53% Santa Cruz, 6,56% no AAA, 2,30% na Cepalgo, 3,58% na Camargo, 3,12% na Todimo, 3,72 na Copobras, 6,29 na Covolan, 5,72 na Benteler, aqui o maior risco que é Americanas, e todo mundo ficou sabendo da fraude que aconteceu em Americanas. Porém, temos agora uma expectativa muito positiva para Americanas. Claro que o cenário macroeconômico ele não é favorável, a alta na taxa de juros ela pode prejudicar as empresas de varejo. Porém, vejam só, Americanas ela reverteu seu lucro líquido de 2022 de 12,91 bilhões. No ano passado, ela teve um prejuízo apenas de 2,2 bi. Porém, nos últimos 12 meses, ela já vem tendo um lucro líquido de 11,21 bilhões. Esse resultado ele já é muito maior do que ela vinha tendo nos últimos anos. E isso traz uma expectativa muito boa para o mercado. Tanto é que quando saiu esse resultado, vejam só, Americanas estava cotada a 13,29 e isso no dia 12 do 11. No dia 14, ela já estava cotada a 9,59. Quem tinha ações aqui, quem comprou ações aqui antes do resultado de Americanas, mas ninguém podia prever isso, já quase lucrou 200% só nessa alta que ela teve aqui. Ela está retornando ao patamar dos 6 agora, 5,71, mas isso traz uma expectativa muito positiva para a recuperação de Americanas. Porque imaginem só, se Americanas não consegue mais honrar com seus compromissos, e acaba deixando o fundo na mão. Então isso ficaria bem complicada essa situação. 1,16% na Eagle Burman, 5,90% na Rizobacter, 5,76% na PW Man, 1,88% no Supermarket, 2,73% na Magna e 4,56% na Cerati. Isso para o mês de novembro. Além disso, também temos um valor que é anual do pagamento do aluguel da Suzano, que é realizado em janeiro. E corresponde ao anual, corresponde a 6,04%. Aqui temos um panorama das dívidas do fundo. São taxas um pouco elevadas, né? IPCA mais 9, IPCA mais 8,5, IPCA mais 8. Temos também o ativo do fundo, 1,5 bi em imóveis, mais disponibilidades, mais aluguéis a receber, mais cotas de FIIs, 119 milhões. E aqui eles explicam, né? Onde que estão essas disponibilidades? Caixa aplicado em fundos referenciados de renda fixa, aluguéis a receber e cotas de fundos imobiliários. Aqui eu acho bem legal esse mapa dos cotistas, né? Mostra que em São Paulo estão 35% dos cotistas. Algo que é muito importante de vocês analisarem é o crescimento de cotistas. Isso mostra que os cotistas estão acreditando na tese de investimentos do fundo, o que demonstra uma certa segurança, solidez. O fundo saiu de 122 mil para 139. O fundo cresceu 0,8% no último mês, saindo de 138 mil para 139, cresceu aí uns 1.100 cotistas. E teve um crescimento muito legal de junho até novembro, saindo de 122 mil, saltou muito aqui em julho, 129, 132, 137, 138. E agora, devido ao momento do mercado, ele possivelmente pode até mesmo ter tido uma queda de cotistas, alguns cotistas saindo devido às grandes quedas no mês de dezembro.
O GGLC ele está muito mais para um fundo híbrido do que logístico e industrial. Algo que é muito importante, né, o vencimento dos contratos. Temos uma grande parcela aqui para 2027, 10%, 9% para 2025. Para você entender quais são os tipos de galpões híbridos, aqui a gente tem, ó, da Rizobacter, da Eagle Burman, da Etra, o Moinho, outro Moinho também, da Magna, da Air Liquid e da Aptiv. Se vocês analisarem esses locais, eles são mais específicos para as empresas, né? O galpão ele é mais estruturado para aquilo que a empresa precisa fazer. Esse moinho, por exemplo, você não vai alocar ele para fazer outra coisa. Vai ter que continuar sendo um moinho, a não ser que tiver uma grande reforma, algo do tipo, né? Então, esses galpões eles são mais focados na atividade que está sendo desenvolvida naquele local. Algo que é muito importante também, né, essa distribuição aqui em São Paulo, também focado bastante na região sudeste e sul do Brasil, com alguns outros galpões espalhados aqui pelo Brasil. E esse mapa aqui, eu gosto muito do relatório da equipe das Agros. É muito bom esse relatório, muito detalhe, muita coisa importante para a gente entender melhor como é que funciona o fundo. Inclusive os termos que talvez se você olhar o relatório e não entender, eles vão trazer um glossário, vai poder entender exatamente tudo que está escrito no relatório. Quanto à distribuição de dividendos do GGLC, vocês podem ver que ele está muito sólido, vem entregando ótimos dividendos nos últimos anos. 9,92 em 2022, 10,32 em 2023, no ano passado 10,13. Se ele manter esse patamar, tá espetacular para um fundo de tijolo, muito bom. Então, isso mostra que eles vêm fazendo um ótimo trabalho. Se vocês verem a regularidade dos proventos, pessoal, muita gente acompanha o canal e vê que eu utilizo o Investidor 10 Pro. E hoje eu vou trazer para vocês uma das funcionalidades, principalmente para aquelas pessoas que são iniciantes, não estão confiantes em como iniciar na bolsa de valores. A partir do momento que você assina o Investidor 10 Pro, você tem acesso a vários cursos. Temos 6, 9, 12, 14 cursos. Temos curso de investimento em ações, Bitcoin, curso de investimentos em fundos imobiliários, e a gente pode acessar o curso aqui, mostrar para vocês tudo que tem nesse curso. O que é um fundo, investir em imóveis ou FIIs, conseguindo a tão sonhada independência financeira, tipos de fundos, segmentos, tipos de contratos, gestão de fundos, dividend yield, histórico de dividendos, vacância, lista de imóveis, valuation, onde encontrar os dados do FIIs, melhores setores para investir, como encontrar bons ativos, bons FIIs, relatórios gerenciais e como escolher em quais FIIs investir. Esse é apenas um dos cursos que você encontra aqui no Investidor 10 Pro. Não é apenas uma plataforma para você cadastrar sua carteira. É muito mais do que isso. São cursos muito bons, vocês viram, cursos completos. E eu vou estar deixando o link aqui no QR Code e também na descrição do vídeo. Se você tiver interesse e quiser adquirir através do meu link, você vai estar colaborando com o canal e não vai estar pagando nenhum centavo a mais por isso. Além desses cursos, você tem várias outras ferramentas, como carteiras recomendadas, o ranking de comprar e segurar, que é uma das estratégias que eu utilizo, o ranking de Graham, agenda de dividendos, que é muito bom, relatórios, as mais investidas, as mais queridas, que são mais investidas pelos investidores que possuem o Investidor 10 Pro, uma busca avançada e o ranking de Bazin e também a integração com a B3. Você vai poder integrar sua carteira exatamente como ela está na B3, ok? Link na descrição, QR Code aqui na tela. Não perca essa oportunidade. Em janeiro temos descontos imperdíveis no Investidor 10 Pro. Atualmente o GGLC ele é a segunda posição maior da minha carteira. A ideia é fechar as 1000 cotinhas de GGLC. Que coisa mais linda, não é mesmo? Meu yield on cost ele está em 10,69. Claro, não está tão alto quanto o dividend yield atual, porque eu já vinha comprando GGLC quando estava bem acima, né? Então,
para quem está começando a fazer posição agora, vai poder comprar GGLC num ótimo preço. Você vai poder comprar 12% a mais de cotas do que eu comprei aqui a partir desde o início do ano passado. Faz parte, a ideia é continuar comprando até a eternidade. E sim, o fundo tem alguns riscos, e o principal risco, ao meu ver hoje, é a quantidade da exposição dele em Americanas. Mas o fundo está trabalhando para melhorar isso, e é isso que é importante. Eles sabem que existe esse risco e ninguém imaginava que Americanas ia passar pelo que passou. Assim como, por exemplo, se a gente for falar, a gente não sabe o que vai acontecer com a Ambev, com qualquer outro inquilino. A gente não sabe o que vai acontecer no macro. Não tem como saber. Atualmente, a gente tem Americanas melhorando seus resultados e quem sabe ela saia dessa recuperação judicial e consiga se recuperar e voltar a ser o que ela era, muito melhor do que ela era antes. A gente pode até mesmo procurar inquilino por inquilino, mas nunca vamos saber exatamente o que vai acontecer com eles nos próximos anos. Não tem como saber. A gente tem que assumir o risco e você que está aí, que está pensando em investir em fundos imobiliários agora, nesse momento, que é um ótimo momento, você precisa ter em mente isso. Quais são os riscos desse fundo imobiliário? Eu tenho certeza, eu sei que os riscos são talvez problema com o inquilino, porque assim, no momento você está comprando o GGLC11 com um super desconto de 29% do seu valor patrimonial. Por isso que eu gosto de investir em fundos de tijolo e não em fundos que estão atrelados a dívidas. Você está comprando o GGLC11 valendo 100, você está pagando 71. Em fundos de tijolo isso importa muito, porque no longo prazo a tendência é que o fundo ele volte para o seu valor patrimonial. E outra coisa, atualmente o fundo ele não tem vacância em nenhum de seus galpões. Isso é muito bom. Agora vamos à seção de perguntas aqui dos comentários do YouTube. Se você tiver alguma pergunta sobre o fundo GGLC11 ou qualquer outro fundo, deixe aqui nos comentários. Eu estarei trazendo as respostas no próximo vídeo do canal. Então, não esqueça de comentar, que o seu comentário vai aparecer nos próximos vídeos. O Luiz Donizete trouxe: aluguel é péssimo para o investidor. Recebe centavos e afunda o seu investimento. Ótimo para as corretoras e tomadores. Para quem não sabe, a gente pode alugar as nossas ações. Quando a gente aluga, mais da metade do valor fica para a corretora e, consequentemente, os tomadores eles também ganham. Na maioria das vezes eles ganham. Mas a gente paga imposto de renda e boa parte fica para a corretora. A gente fica com uns 45%, se eu não me engano. E por que que o pessoal diz assim, que vai afundar o nosso investimento? Normalmente quem aluga as ações é porque está acreditando na baixa do ativo. Mas aí eu pergunto para vocês, vai mudar o que se eu não botar as minhas 50, 100, 200, 300 ações para alugar? Não vai fazer nem cócegas, tipo, isso não muda nada. Não faz diferença nenhuma. E como eu coloquei aqui no comentário, o que vai fazer a cotação da empresa subir no longo prazo é o lucro. Então pode estar todo mundo querendo alugar as ações. Por exemplo, ações da Caixa de Seguridade. Eu tinha ações da Caixa de Seguridade alugadas e mesmo assim não cai as cotações. Então o pessoal às vezes ouve falar que, porque se tu alugar as ações vai cair. Claro, se o Barsi colocar todas as ações dele alugadas, aí sim pode gerar um movimento muito grande. Mas tem que ver também se vai ter tomadores suficientes para isso. Então, assim, muitas vezes eu tenho todas as minhas ações disponíveis para alugar e eu só tenho uma ou duas que ficam alugadas. Estou ganhando muito dinheiro com isso? Não ganho muito dinheiro, mas pelo menos eu estou ganhando 20, 15, 10 reais, 30 reais por mês. É melhor do que não ganhar. Se eu não deixar minhas ações para alugar, eu estou perdendo dinheiro, porque a minha ideia é não vender as minhas ações. Se eu não vou vender as minhas ações, eu posso deixar alugando. Se cair, a tendência é que eu compre mais. Simples. O Geraldo, ele colocou aí, em relação ao IR das ações alugadas, tem que emitir DARF? Não, até onde eu sei, não. Porque o aluguel que você vai receber, ele já é descontado, já o imposto de renda já na fonte. Então, não necessariamente, eu nunca fiz DARF, então não precisa
fazer DARF para aluguel. No banco BTG, com a custódia remunerada, mesmo as ações estando alugadas, é possível vender. Sim, a própria corretora já está conseguindo fazer isso. Você tem as suas ações alugadas, você consegue vender, a corretora vai alugar ações de outro para, digamos assim, você vender essas. Enfim, a corretora vai fazer todo esse trâmite. É um pouquinho complexo, mas sim, já é possível fazer isso. Antigamente tinha uma certa. Eu precisava esperar pelo menos alguns 2, 3 dias até as ações voltarem para sua carteira, para daí sim você vender. Hoje em dia já está mudando tudo isso, está ficando bem mais fácil. Enfim, de dúvidas, acho que são essas. Aqui o Wesley comentou: conheci seu canal recentemente, humildade e conhecimento levam longe, sou 100% cripto e não invisto no BR, mas vou te acompanhar. Sucesso, meu caro. Valeu, Wesley. E sim, eu não gosto muito de criptos porque a volatilidade é muito grande. E claro, muita gente tá ganhando dinheiro com Bitcoin, por exemplo, e algumas outras altcoins. Mas eu não estou pronto para isso. Mas a ideia é sim, eu investir. Eu vou esperar dar uma baixada nas cotações, porque assim, eu entendo que agora tá no momento de euforia. Eu tenho que querer comprar Bitcoin quando ninguém mais quer comprar Bitcoin. Então agora todo mundo quer comprar, todo mundo tá, né, feliz, tá aquele ciclo de alta do mercado. Por que que eu vou comprar na alta se eu posso esperar um momento de que ninguém mais quer comprar na baixa? E aí sim eu posso estar fazendo um aporte mais considerável. Essa é, pelo menos é o meu racional. Comente aqui se você tem algum racional diferente. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu comentário, seu like. Isso vai fazer com que o YouTube compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Se inscrevam aqui no canal também para fortalecer, para a gente chegar na nossa meta dos 1.000 inscritos. Já estamos quase em 50%, falta pouco. Conto com a sua ajuda e tamo junto. Até a próxima.